Vão aperfeiçoando a gestação. Eu sei que é o seguinte, eu estava estudando hoje de manhã, aí eu... O panótica do meu amigo lá, sabe? Não é Foucault, não. Eu é que vi no livro. Que isso, não é Foucault, não. É o meu amigo da Inglaterra. Grande. Jeremy. Ele é que criou o panótico. Isso aí é bobagem, esse Foucault é fraco. Mas eu vi no livro dele, né, Sivaldo? Aí, ok. Mas ó, você vai lá embaixo que tem, inclusive, fotografia do panótico, essa coisa toda. Seria bom. No dicionário, eu fui ver o que era. Aí eu achei que podia construir alguma coisa, né? Não, esse aí eu conheço, o panótico. Não é bom, não. Mas é o Jeremy. Você tem que estudar o Jeremy. É um filósofo, muito conhecido, da Inglaterra. Entendeu? Mas não tem essa visão de ver tudo assim? Tem, mas ele é aplicado à parte prática. Por exemplo, eu queria fazer um prédio onde entrasse todas as autoridades juntas. E tem até a foto do desenho que foi feito. Eu vi. É o Jeremy. Ele está falando desse Pois é, mano, você tem que ver, vai lá e olha o processo do Jeremy, que você vai ver o que é. É ele mesmo falando do panótico. Tá certo? Porque assim, ó, no dicionário do Lais, ele está separado assim. E aí tem uma conotação de amplidão. Aí eu falei, é o panótico. Então, É o panóptico. Escreve separado. Eu vou levar em homenagem. Agora, ó, seria a nossa amiga lá, a Ivone, me deu o material. Eu aproveitei mais de 50%. Vale a pena fazer aqui. Hoje tem mais uma. Eu vou pedir a mesma coisa, que hoje tem aqui a antinomiologia, pode colocar 7. Antonimologia. Antônimo. Pois é. É esse. E também a Ivone me deu uns dela lá, muito bom. Então seria bom você e a Ivone, etc., vocês me ajudarem, que a gente faz os acréscimos aí. Sempre ajuda, enriquece os verbetes. Você está disposta? Você quer um copo d'água? Você quer um copo d'água? Pois é, já usei tudo. Tudo que vocês fizeram e que ela fez também. Não. Esses são os aparadores. Ela ia dar trabalho para você. Muito bom. Sábado agora, Sim. nós vamos inaugurar lá a sede da Repreendência, às 8 horas da noite. Sim. Estamos entregando convite aqui para o professor, para a professora Graça. Se vocês puderem, tiverem disponibilidade, quiserem participar, vai ser uma inauguração rápida. Vai ser em torno de 15 minutos. Me conta, mas é nesse dia que vai ter o caso do livro em Braille? Exatamente. Nós vamos lá, eu tenho que ir lá. Então joia, porque 19 horas é o livro em Braille. Agora, eu vou lá por causa do livro em Braille. Tá. Tá sabendo? Vou falar nisso aqui então. Sábado agora, 19 horas. E 20 horas a gente vai inaugurar a sede da Repreendência também. E 20, 15, 20 e meia, mais ou menos, 20, 30, vai ter um copo lá para todos. Não, eu vou falar boca livre. Se te falar boca livre, que o povo entende. Eles ficam falando muito bonitinho aí. Eu entro na gíria aqui para falar, é o jeito. O problema da boca livre é que daí lota. Hein? Aí lota, né? Boca livre lota. Boca livre, aonde for o ar lindo, vocês vão no vácuo. Tem boca livre lá na frente. Olha, esse aí tem 28 por 4. Agora, pode ser aumentado aí?
A holoteca, por exemplo, é só colocar mais 2. Isso aí está fácil. O antagonismo é mais 3. Agora, o antônimo é que seria bom trabalhar, porque faltam 7. Tem mais uma carta lá para você. Lá, tá? Tá ok? Sim. Tá bom. Está ótimo. Tá certo. A Flávia e a Dulce apareceram aqui. O Roberto também. Me deu presença que eu falo. Hein? Já está. Está online. Olha lá. Ali. Vocês estão falando, está saindo tudo aí. Ô mãe, estou aqui. Aqui tem muita bobagem nisso aqui. Pergunta dessa besteira. Não vou. As coisas já não respondem. Esse eu não vou passar para você. Isso é bobagem. Você passa para mim e eu respondo isso aí. Toma. E esse aqui eu vou passar para melhor. Porque isso aqui...
Você falou com o André? Você falou com o André? Então deixa ele resolver. Que é dele, deixa com ele. É. O caso, se você for falar com o André, você fala com ele, problemas pessoais, é mandar para a TENET, aqui para Foz, pelo correio. Tá certo? Talvez você prefere caixa postal. É a caixa postal nossa. Caixa postal 1027. Eu vou te dar o CEP. Ah, é? Certo, certo. Tá bom. Pode deixar. Deixa comigo, eu já sei, né? Ela está na internet esse tempo todo. Ela e o André. É automático. São meus fregueses antigos. São duas casas iguais, assim. Ah, sei, ela gosta de passar telegrama. Aqui chegou. Deixa eu pôr ali. Você quer responder isso aqui? É. Uma delas é a Cosmoteca. Tá? Qual é a outra? Hein? Analíticoteca? Parece que tem. É, tem o Homo Analyticus, que aqui, ó, tem até ele aqui. Mas é que é análise, né? Análise.
O negócio é a cosmovisão. O Antônio, você bate aí para nós, por favor? Minha gente, hoje nós estamos aqui com a interação, análise e síntese dentro da experimentologia. Agora, é a técnica da conjugação por parte da Consim pesquisadora, o homem-mulher, dentro da linha de evolução dos pensamentos, dos achados e das verpons, dos acréscimos obtidos a partir das abordagens racionais e das conclusões temporárias das investigações, formando a reação em cadeia, ininterrupta, onde cada nova síntese extraída entre as centenas de itens da análise finda representa o primeiro das centenas de itens da nova análise imediata, ou superveniente, em novo patamar pesquisístico. Qualquer contexto pesquisístico. Você, leitor ou leitora, ou aqui no caso, você aí, que é tertuliano ou tertuliana, ou para-tertuliano e para-tertuliano, admite o avertido consciencial da técnica da interação, análise, síntese? Já aplicou a técnica alguma vez? De modo que está aí para o nosso desafio, para o processo de passar o gargalo da pesquisa e da evolução. Tudo é um processo do homo analíticos e do homo progressivos e do homo autoperquisístico, que é o que a gente fala. Nós aqui temos 7 homens para a gente examinar na hominologia. Agora, na interação, análise, síntese mínima, a gente fala. É a interatividade aplicada em 2 pesquisas afins. Interação, análise, síntese máxima. A interatividade aplicada em múltiplas pesquisas afins. Você podia explicar essa, professor Valdo? A interação, análise e síntese máxima? Máxima. Por exemplo, as pessoas aqui, nós temos várias instituições conscienciocêntricas hoje. Tem uma da Evolucim, que mexe com criança. Tem a Apex, que mexe com a Proex. Agora, tem outras mais. Mas vamos pegar só essas 2. Você já tem uma ideia do que é. A Apex, por exemplo, ela estuda a criança, a Proex da criança, qual que é? É a mini Proex. Olha só como é que mudou. Agora, outra coisa. Em que ano que é que deve ser da faixa etária das crianças que já deve falar em Proex? Você começou a entender aí o processo da interação? Nós precisamos isso. Agora, vamos colocar uma terceira, que você está querendo máxima, né? Vamos colocar uma terceira. A parapedagogia, a reaprendência. O que é que fala com a reaprendência? Como é o processo, por exemplo, da parapedagogia entre a educação formal e o autodidatismo, aplicado, por exemplo, na questão da criança? Como é o processo do autodidatismo, vendo ainda o problema dentro da faixa etária que nós estamos falando ali, por exemplo, da adolescência? Desde a pré-adolescência até a pós-adolescência. Dos 10 até os 26 anos. Como é que seria isso? Esse autodidatismo seria o quê? Na reaprendência já se estuda isso. É a preceptoria. Você começou a entender? Eu estou julgando aqui só com o processo didático de 3. Agora veja, vamos colocar 15 instituições nisso. Nós já temos aqui 17, não é isso que tem atualmente? Pois é, vai caminhar para 18 ICs. Agora veja, do ponto de vista das empresas, nas ECs, vamos agora pegar as ECs. Tem ECs hoje que estão estudando vários tipos de idiomas, tem ECs de escola, tem ECs de várias situações. Olha a mesma situação. Então você coloca a EC junto com a IC. Tudo então começa a ser feita a interação. Essa interação, ela é infinita. Por exemplo, a rigor, toda enciclopédia também é infinita. Nunca vai acabar.
Entende? Por isso que a gente tem que delimitar certas coisas que a gente está falando. Nós temos que ter limite, porque é impossível você ir para a eternidade ou para o infinito. Nós não temos possibilidade para isso. Para estar escrevendo um livro infinito. A enciclopédia é infinita, a rigor. São a sabedoria, o conhecimento, a cognição, a realidade do cosmos. Como é que chama? Então a mesma coisa aí, nós temos que estabelecer as limitações básicas, sérias, prioritárias. A coisa mais séria é o seguinte, que se faça as limitações, mas que elas sejam prioritárias. Na página 20, Sim. Em politicologia, tem assim, a transpolítica. O que seria Politicologia, a transpolítica. É isso que você quer saber? Sim. A transpolítica. Qual é a política, por exemplo, que o seu amparador usa para ajudar você na TENEPS? Qual é a transpolítica do transmentor para me ajudar quando ele aparece aqui nas questões da enciclopédia? Vamos lembrar uma coisa. Política e filosofia, todo conhecimento grupal e pessoal existe. Uma escola, por exemplo, ela tem que ter uma política pedagógica e ela tem que ter uma filosofia do ensino. Isso é inevitável. Uma IC, ela é apolítica, mas ela tem uma política filosófica, ou a filosofia política daquele objetivo, da razão social. Tudo na vida é desse jeito. Mas essa trans seria interdimensional? A trans é sempre aquela que transcende o comum. Por exemplo, a paradireitologia está de próximo corpo para ser feita a análise. Aquilo é um item. Muda tudo. O patamar é outro. Agora, ó, isso é uma das coisas mais difíceis que tem em pesquisa. A maioria tira o corpo fora disso. Eu falo nesse processo, é uma técnica que nós usamos. Faz mais de meio século. Eu nunca vi ninguém que viesse para poder escrever sobre isso, falasse qualquer coisa. Que é muito difícil. E isso é possível, porque eu nunca fiz dessa forma, correlacionar, fazer essa técnica aqui com um determinado objeto de pesquisa e com o outro. E como é que a gente correlaciona? Sabe, É isso que eu estava tem umas pensando. coisas mais fáceis para você mexer. Pega os nossos verbetes já publicados e veja aqueles que têm 100 itens. E saia dali. Tá. É um desafio. Agora, ó, eu só aviso, isso não é coisa fácil. Como pesquisa, é um nível elevado de pesquisa. Muito sério. E outra coisa, não pode mexer com abobrinha. Isso tem que ter prioridade e tem que ter também lógica e racionalidade. Não entra com arte bonitinho, sentimentalismo. Não atire no escuro. Tem que ser tudo, os dois pés em cima da rocha e o mental soma no colo. Se não, se desviar, daí a pouco fica tudo irracional. Pode falar. Valdo, a fatologia, na sexta linha, as conexões insuspeitas. As conexões insuspeitas. Isso é aquilo que nós chamamos a estrela da manhã, a pérola negra, a verpon, o neoconstructo ignorado. Então, veja, é a coisa nova. Isso aí é que é... Uma frase enfática, tem análise síntese, é atacadista, bem, cosmovisiológica. Agora, essa questão análise síntese é o que vai do geral para o particular. Dá para se explicar essa cosmovisiologia disso aqui? Sim, vamos só entender. Olha só. A técnica da interação análise síntese é atacadista. Ela não é varejista. É impossível ser. Com todos esses detalhes, você está entrando em minúcias. O processo todo é nuança. É aquilo que eu falei ontem aqui sobre o sobretom. São sobretons. Então são as coisas sutis. É a sutileza. É o véu diáfano da fantasia que se torna concreto. Véu diáfano da fantasia é da literatura, vocês sabem, portuguesa, lusitana. Não é o caso aqui. Aqui é o véu diáfano que se torna concreto. Não pode ter fantasia, é uma concretude. Então, aplicada no detalhismo expositivo da abertura racional, evolutiva. Então, vamos entender. Você tem um contexto. Você faz a análise dele.
picota ele todo e passa, vamos dizer, aquilo que nós chamamos de pentear. E você passa no micrótomo, corta um pedacinho por pedacinho. Micrótomo, o povo entende micrótomo, é cortar salame. Você já viu como é que corta salame no açougue? Aquele negócio, não? Eu quero aqui que o senhor corta para mim o salame aí, 200 gramas, bem fininho. Aquilo que corta ali é o cortador de salame, é o micrótomo. Agora veja, esse micrótomo se faz isso com célula. Hoje já se analisa esse processo através da nanotecnologia. Então, o micrótomo hoje aplicado pela nanotecnologia, ele é melhor. Outra coisa, tem também hoje o microscópio eletrônico, com a situação toda, que passa além dos fractais. Não é isso? Então, vamos entender bem onde é que nós estamos aqui. Você, então, fez uma análise. Picotou aquilo tudo, passou o pente fino, e você arranjou aquilo tudo. Então, é uma análise, isso aí é atacadista. Aí você vai pegar e a gente pergunta para você, eu não quero análise, é muito material que você tem. Me dê o resumo disso. Você tem que fazer, então, o quê? Uma síntese. Resumo, síntese, é um resumo. Então, você vai me dar um item daqueles 100 que seja o maior. Aí você vai falar assim para mim, olha, não dá para colocar um item só se eu ampliar esse item. Então, eu falo para você, põe um mega nele, põe um macro, ou qualquer coisa nele, mas ele tem que significar o resto. Sempre é assim. Eu tinha meus 16, 15, 16 anos, quando eu levei para o professor 222. Isso significa ignorância. Isso significa inexperiência. Isso aí que significa imaturidade. Não. Significa menos leitura. Significa pesquisa pouca. Sei, para não tudo falar para que mim. é pouca pesquisa. Agora, professor, eu só queria saber o seguinte, dentro da técnica, essa insuspensão, né, dentro dessa exaustão que o senhor faz dessa enumeração dentro, por exemplo, de 100 itens, justamente é para que não cause realmente essa margem nenhuma suspeita. Para não ficar dúvida. Sabe por quê? Em vidas anteriores minhas, mesmo escrevendo com muita enumeração, eu causei muita dúvida. Depois isso me deu trabalho fora do corpo, na intermissão. Todo mundo vinha querer saber, porque eles não entenderam o que é que estava. Então hoje, eu sou da exaustividade e a rigor mesmo eu recomendo a todo mundo para ser exaustivo. Porque senão amanhã o povo vai ler seu livro, você não está aqui mais, não vai entender e vão atrás de você. Entendeu? Depois que der sono, fala, não, eu quis entender isso. E eles vão entender errado, você às vezes está levando a pessoa a vaca para o brejo, que você não queria fazer, sem querer. Esse é o motivo que eu sou da exaustividade. Você olha que tem a técnica da circularidade, ela funciona em todos os verbetes, de propósito. Até agora não teve ninguém para reclamar muito se eu sou repetitivo ou qualquer coisa. Porque se tem, eles ainda não leram ainda o que é a técnica da circularidade. Primeiro o processo da exaustividade vai unindo as pontas. Uma outra coisa, ninguém gosta de fazer repetição como eu repito. Eu não uso as técnicas de dicionário de enciclopédia. Dicionário, por exemplo, você ia pôr assim, definição, DEF, ponto. Tudo você faz. Você liquidou com o assunto. Então, veja, é o antagonismo. Você viu que você está falando de antagonismologia. Estamos estudando antagonismo. Porque quando eu li isso aqui, eu tive uma ideia que, de repente, o extrapolacionismo tinha a ver com a sincronicidade, o que acabaria com o princípio da incerteza. Até um certo ponto é isso. Seria... você está vendo menor, eu estou te falando grandão. Sim, você falou maior. Na hora que eu falo em consciência livre, até aí morreu o Neves. Não foi assim. Aqui. É bom você estudar mais. Outra questão, professor. A enciclopédia, o senhor já comentou alguma vez, eu não me lembro agora se ela é uma síntese ou ela é uma análise ou ela é os dois? As duas coisas. Ela é análise e síntese. Por quê? Olha a remissiologia. O que é a remissiologia? É uma análise. Ô Antônio, o que você acha? É uma análise. Outra coisa, tem remissiologia já com 800 verbetes, quer dizer, não é 800, é esse aqui, é 790 verbetes, já tem remissiologia de 15
15 itens, 15 verbetes. Isso é uma análise já. Por exemplo, você pega hoje, você vai estudar ProEx. Você pega 10 verbetes exclusivamente sobre o tema ProEx, e nenhum é igual ao outro. Isso é análise. Já é análise. Agora, de certa forma, o verbete... Uma outra coisa melhor, tem lá o manual da ProEx. Você vai olhar que vários desses verbetes não tem no manual. Você entendeu a análise? Uhum. E eu vou colocar todos esses manuais dentro dos verbetes. Estudo é serviço que está em andamento, tá certo? Uhum. Mas o verbete em si, ele é uma síntese. O verbete em si, você pode ser considerado como uma síntese, porque ele é um mini ensaio. Mas dentro de uma análise. Ele é um item de análise. Hoje em dia, a Conscienciologia, segundo a enciclopédia, pode ser analisada com 790 sínteses. Fases. Síntese. O que você acha? Acho que sim. Tá bom. E porque você analisa e encara... Agora, essas minhas sínteses estão muito bichurucas. O nome é bichuruca. Preciso trabalhar ainda muito nela. Outra coisa, eu queria dizer para vocês que aquilo que foi anotado aqui, ó, que a Rosa anotou e depois também a Ivone anotou lá, isso aí foi muito bom. Eu aproveitei mais de 50%. Hoje, por exemplo, eu acho, Rosa, que você pode começar a funcionar nesse verbete junto com a turma para fazer antonimologia de novo. Porque esse aqui precisa de 7 itens, só tem 3. Agora, ó, durma com barulho desse, problema é de vocês, tá certo? Eu confio em vocês. Agora, ó, isso mostra que vocês estão melhorando. Entende? A gente pode melhorar a nota de vocês. Se era apenas de 5%. Durma com barulho desse, problema é de vocês, tá certo? Eu confio em vocês. Agora, ó, isso mostra que vocês estão melhorando. Entende? A gente pode melhorar a nota de vocês. Se era apenas de 5%, hoje a gente já pode falar que está na base de quanto? 51%? Gente, às vezes quando eu considero o senhor e eu vejo toda a sua história, e assim, a erudição, querendo ou não, né, que o senhor foi capaz de estruturar... Não é erudição, a gente tem leitura mais do que a média, só isso. Muito mais. O negócio é só esse. Muito mais. Agora, veja bem, hoje nós temos ainda os representantes dessa plebe. Quem é? Alguém quer dar algum palpite? Quem é? Hein? Não, mas tem coisa pior. São os interneteiros, de modo geral. Os blogueiros, de modo geral. Orkut. É a internet. Está cheia de processo anarfa. Como nós chamamos? Anarfa. Está cheio de analfabetismo. O que tem de bobagem na internet não está de gibi, você sabe disso. Você acha, Antônio, que a internet já tem 51% de coisas reais, palpáveis, concretas, confiáveis? Aí, a maioria acha que ainda não tem. É muito achismo, falta o mancômetro, o desconfiômetro, você está entendendo? E muito achismo. Eu mencionava isso, professor. Muito amadorismo, falta, entende? O profissionalismo, o veteranismo, o traquejo. Em termos assim, meus, né, de experiência pessoal, lendo os seus escritos, a enciclopédia, eu mencionava isso, professor. Muito amadorismo, falta, entende? O profissionalismo, o veteranismo, o traquejo. Em termos assim, meus, né, de experiência pessoal, lendo os seus escritos, a enciclopédia, objetivamente, o dicionário cerebral. Professor, aqui ao lado. Pode falar. Professor, sobre a questão dos livros ainda. Um escritor como Maquiavel, lá quando fez O Príncipe, o que acontece com ele? Se a gente der uma vacilada, não for tão detalhista, já pode ocasionar algum problema? Tem a questão da interpretação. Aí o problema todo é o seguinte: se você encontrasse com o Maquiavel, o que você ia perguntar para ele? Eu tenho uma pergunta cretiníssima para ele. Você tem alguma, Antônio? Voltou a internet, Eu tenho uma horrível para ele. Hein? Voltou a internet. Já voltou? Mas eu tenho uma pergunta cretiníssima para ele. Você quer falar a sua?
Crime Parada Dura. Você quer falar a sua? Se ele já teria algum razoável conhecimento ou vislumbre do que seria inteligência evolutiva. Aí isso é o óbvio. Mas o problema é esse. Sabe o que é que eu ia perguntar para ele? Assim, vem cá, você ainda está sofrendo pelas consequências, repercussões e efeitos do que você deixou escrito? Até hoje? Ou você já conseguiu superar? O que vocês acham? Você quer ficar sem uma pulga nele? Na cabeça dele? Para a cabeça? Agora, professor... Porque o livro é muito ambíguo. O livro é ambíguo demais, você não acha? Ele é ambíguo. Professor, não vou... Então veja, ele é cosmoético e é anticosmoético. Difícil. E a pessoa chega lá e usa só a parte anticosmoética. Só o viés da marginália. Então, talvez ele, escrevendo outros livros, detalhando, e agora com a intenção clara positiva, seja o caminho, não é? Não seria por aí, já que é uma gestão etópica, alguma coisa lá? Eu não perguntei o caminho, a minha pergunta é mais cretina. Você ainda sofre? Então, mas aí, para ele não sofrer mais, para corrigir... Não, mas às vezes ele já conseguiu superar isso, novo. Consciência, eu não sei. Que é um pepino danado, um monte de gente usando isso aí para fazer um monte de bobagem. Eu não sei. Mexeu no Maquiavel. O que é? Não, nós estamos falando de Maquiavel. Mas, maquiavélica personalidade. No domingo, no evento do pai, foi analisado o livro do Maquiavel. Ah, foi? Foi, exato. Ah, por isso vocês estão rindo dele. Foi feito um debate bem intenso lá. E o que acontece? acontece? Teve alguém que está defendendo Eu estava O problema é o seguinte, Paulo. O povo classificou o tema, né, o escrito dele como nosográfico. E eu defendi que o tema é neutro, não é nosográfico, porque a intenção dele era de, dentro do possível, lá do que ele entendeu, fazer contribuições para que os príncipes alcançassem o poder e defendessem o bem-estar. A intenção lá no fundo deve ter sido boa. Agora, só tem uma coisa, viu, Antônio, que eu não estou de acordo com isso. Ele carregou nas tintas. Ele carregou nas tintas. É verdade, muito pesado. Mas você classifica como nosográfico ou como neutro o escrito dele? Eu hoje classifico como nosográfico. Perante a cosmoética, não tem jeito. Não dá para salvá-lo. Não tem jeito. Tem cada assertiva afirmação ali muito difícil. Agora, por que é difícil? Por causa da época. Não é por causa da nossa época, hoje. Mas é pior na nossa época. Por quê? Hoje nós não temos mais o reinado do jeito que era, a realeza, o processo da monarquia. Mas veja, as pessoas vão interpretar aquilo como se fosse no dia de hoje, aqui no Brasil, por exemplo. Então os políticos usam isso como uma arma, um tacape, entende? Contra as pessoas. Aí é que é o X. Então, se você for olhar por esse aspecto, é totalmente anticosmoético o livro. Por exemplo, eu te pergunto, aquela pessoa, tem vários livros desses, mas tem um, por exemplo, daquele homem, Suicide Mode d'Emploi. Você acha que isso é cosmoético ou anticosmoético? Não, sem dúvida. Agora veja, a intenção desse homem. Você não acha que ela é boa intenção no início? Devia de ser. Para escrever um livro desse. Não, mas aí é difícil de ter. Mas a intenção não é, mas a intenção devia de ser boa. Ele não ia fazer isso à toa. Outra coisa, o cara devia de gostar de suicídio. Agora, Valdo, no caso do Maquiavel, naquela época, ele foi um precursor de colocar no papel o que ele fez, porque até então era tudo idealizado, idealismo, que era o ideal. E ele, dentro da experiência dele, ele foi ver os fatos e colocou no papel o que ele observou que era as estratégias. Aí eu tenho outra observação. Uma observação da cronêmica. Quer dizer, a infelicidade, a pessoa tem que fazer uma coisa dessa e ser o pioneiro de um negócio tão difícil, que deixa tanta repercussão até hoje. Pensa nisso.
Se ele tivesse noções de cosmoética naquela ocasião, ele não ia enfrentar isso. Ele não ia deixar um documento desse assim. Ele ia, pelo menos, mostrar o lado bom da história, mas ponderando aquela, por exemplo, a moral, a ética que o Sócrates defendia. Que ali não tem isso. Ele era um cara de segundo escalão. Pois é. Que dentro do que ele você fez ali... Você agora está dando a síntese dele. Ele era do segundo escalão. Ele não era uma estrela de primeira grandeza. Com uma capacidade observativa muito boa. Terrível. O homem era terrível. Agora, ó, tem outra coisa pior. Vocês já analisaram lá os provérbios do La Rochefoucauld? Não, ainda não. Dá uma olhadela. Dá uma olhadela. Todo mundo bate palma. Tem coisas horríveis ali, do ponto de vista da sociedade. Alguém aqui já leu os problemas dele, a sentença do La Rochefoucauld? É um livro até pequeno. Mas agora veja, aquilo foi feito nos grandes saraus e nas grandes recepções da sociedade, a socialite da época, lá da França. E ele pegava a opinião de cada um, as coisas todas, e ia anotando. Agora, o livro é terrível. Tem cada bobagem grande, negativa e, assim, aparentemente de uma lucidez e de uma lógica para a época total. Mas é um perigo. Se você for olhar, tem coisa lá que não assina embaixo. Há livros de provérbios que são totalmente, não só provérbios, mas de sentenças, de máximas, etc. Adágios, né? Anexis, como eles gostam de falar. Então, há livros desses que às vezes são muito ingênuos. Outros são super carregados, negativos. O dele lá mostra a realidade da época, mas tem coisas boas, de uma inteligência profundérrima. E, ao mesmo tempo, tem processos que é de uma brutalidade regressiva contra a evolução. Totalmente. Então, é a mesma coisa, seria bom ver isso. Uma outra coisa. Alguém aqui já leu todas as memórias do Casanova, por exemplo? Até que ponto que a memória do Casanova, ele tinha até boa intenção com aquilo que ele escreveu, ou deixou escrito. Mas olha, o livro é terrível. Os livros. Predomina o aspecto espúrio. Né? Então veja, esse predomínio do lado escuro, espúrio, negativo, anticosmoético, a gente tem que considerar isso. Agora, Val, teria sido melhor, então, o Maquiavel não ter escrito aquele livro? Do jeito que está lá, e eu não assinaria embaixo. Não, vamos supor, você assinaria aquele livro, mesmo naquela época, hoje, com todo o seu pensamento? Lógico que não. Então. Mas na época... Isso é a maior prova, é isso que vocês têm que levar a pessoa. Coloque a pessoa dentro do contexto. Mas, Val, a pessoa, com o nível de lucidez que ele tinha... Aqui, lucidez não quer dizer nada. Olha o que o Hitler fez com toda a lucidez dele. Olha o que o Hitler fez com toda a lucidez dele. Muitos ditadores usaram esse texto negativamente, mas também muitas pessoas puderam, através do texto, entender os mecanismos do processo da política. Mas olha, então, a maioria dos políticos usa o processo. É tanto que a palavra Maquiavel ficou pejorativa. Não tem jeito. Só isso de vocês falar que Maquiavel com a palavra negativa, liquida com o assunto, mostra que é espúrio. Agora, o que eu vejo é o seguinte: todas as pessoas devem ler de tudo, se for possível, se elas tiverem gabarito e alcance de concepção cognitiva do processo. Então, é bom que se leia, sabe, os processos. Me parece que é mais válido. Esse livro precisa a pessoa saber distinguir. Precisa ter aquilo lá, ó, que é o número 4. Autodiscernimento, discernimentologia, para saber o que presta e o que não presta. A minha abordagem lá foi, é mais válido esse livro ter existido do que ele não ter existido. Então é por isso que eu acho que ele é até certo ponto, isso pode ter ajudado, alguma coisa sim. Isso. Mas agora o que eu vejo é o seguinte: isso de existir é uma coisa também relativa. Como é que você acaba com ele? Valdo. O negócio está continuando. Por isso que a minha pergunta cretina para ele seria terrível. Como é que é? Você ainda recebe algum efeito, consequência negativa? Já pensou? Valdo,
A minha pergunta é sobre isso. Vamos supor lá que aquele cara que escreveu sobre suicídio, tá? Aí já passou um milênio, ele já virou serenão. Mas o livro continua incitando pessoas a se suicidarem. Ele não vai virar serenão, não. Mas por favor, não coloque o milênio para isso. Milênio não é nada perante não, tá bom, daqui ele não vai. Isso aí vai encalacrar essa consciência por muito tempo. Agora, eu só te pergunto, há quanto tempo ele já vem encalacrado? Quantas vezes essa pessoa já mexeu com suicídio? Mas aí o que precisa? Precisa o livro seja com ele, seja com os outros, de qualquer maneira, e saiu mal. Porque para escrever um livro desse, ele é muito primário. Vamos, o Losch foi o interlocutor lá do debate. Eu do lado do Newton, ele do lado... Então, ele chegou agora, faz uma síntese para ele aí, que eu acho que ele está bem curioso de saber o que a gente discutiu. Não, você que deve fazer, faz aí. Você sabe, sempre eu deixo o segundo, o terceiro falar, e não eu, né? Fala você. Fala você, São William. Quem é que estava lá mais? Pois é, aí, ó, fala ela. Eu sou tendencioso, acho melhor um de vocês. Ele é tendencioso, ele é prejudicado no assunto, ele está dentro. Tudo começou, né? Tudo começou com a pergunta sobre o livro do Maquiavel e como ele poderia hoje acertar isso, que o livro foi escrito, eu considerei já nosográfico, e que ele teria que acertar. O que ele vai fazer? Vai escrever e tudo mais. E exatamente, o proexis e o acerto do que ficou para trás aí da história toda. Abrindo parênteses, uma pergunta para você. Você está de acordo que lá a classificação devia ser nosográfica? Sim. Então acabou. Pode seguir. Só para clarear, lá no pai sempre está indo o professor que vai apresentar o livro. Nesse foi eu e a Cris, que foi a questão do Maquiavel. Então a gente fez a leitura toda e apresentou. E a discussão que ficou polêmica lá com o Antônio, foi justamente que o Antônio achava que o saldo era positivo, no final das contas. O que a gente vê, na nossa opinião, é que o livro, ele é um manual de assédio. Quer dizer, ensina a fazer o assédio. Tem muita coisa que pode ajudar, que é interessante para entender o mundo moderno. Está dando resumo. Mas a síntese é essa. Eu queria aproveitar e reforçar a pergunta lá. Uma coisa que a gente levantou, não sei se você acha que é por aí. A gente questionou assim, tudo bem, a partir do momento que o Maquiavel vai chegar uma hora que ele vai ficar mais lúcido e vai ter que começar a fazer a limpeza disso tudo, né? Pelo estilo dele, ele vai ter que entrar pela área de escrita também, porque foi onde ele piorou a coisa, né? Onde ele criou o problema. E a gente viu que ele vai ter que ajudar as lideranças a ter ética, a cosmoética no processo. Quer dizer, esse seria um público-alvo dele e também o povo que foi explorado, né? Ele teria que atuar com o povo para clarear, para se defender desse tipo de exploração. Mais alguma coisa aí sobre isso? Ou vocês vão enterrar? Então, passa para ele. Só tem uma observação que o professor Valdo fez, uma pergunta que ele faria ao Maquiavel se encontrasse com ele hoje. Se ele ainda sofre os efeitos daquilo que ele escreveu. Eu já debati isso aí com intelectuais, se ele ainda sente as repercussões, eu sofro com isso. Cientista político. E a minha pergunta foi essa: se eu encontrasse com ele hoje, como é que é? O que vocês iam falar? Isso há muitos anos. Agora, Val, uma coisa que a gente falou, que uma das justificativas era que ele ajudou a clarear isso tudo, que mostrou como é que era. Agora, a minha terra tem um nome para isso que vocês estão usando aí. Frases que consolam. Isso. Não, e a gente mostrou o seu caso com o seu caso com Homo sapiens pacíficos. Você mostra toda a sujeira, toda a questão da violência, mas você não coloca... Não exalto nada do negativo. Agora, eu não mostro o modo de matar a pessoa. Isso. Eu falo do sniper, mas não vejo como é que deve fazer, como é que isso aponta. Ele justamente... Qual é a marca que tem que usar? Agora, fuzil para matar a pessoa. Outra coisa, tem que cair bem na terceira visão para matar direito. Eu não falo nada disso, não. Isso é loucura. O Maquiavel é isso. Esse cara do suicide mode d'emploi também é desse jeito. Agora, Valdo, outro ponto que foi discutido é o seguinte, que a gente não pode olhar com a nossa visão de hoje, porque naquela época era uma outra. Mas isso é inevitável, você tem que fazer uma análise a partir disso, da cosmovisão que você tem hoje. Agora, o que eu vejo é o seguinte, toda vez que vocês forem analisar essas personalidades controvertíveis, olha bem o lado cosmoético da coisa e faz essa análise que vocês fizeram. Todos eles são nosográficos. Nessa altura dos acontecimentos não tem jeito de fazer
fazer aquilo que a gente chama maquiagem. Dourar a pílula. Não adianta querer dourar a pílula. Pois é. Não, cosmoética. Isso foi discutido, Cosmoética é da época da China. Da China. É o nosso processo daquele livro. Não dá para falar que ele não sabia. Aqui, ó. Aquele livro que foi publicado. O problema é daí. Tá certo? Agora, gente, eu vou aproveitar, a internet está no ar aí, né? Então, falar para os teletertulianos aqui. Algumas perguntas aqui que eu vou responder. A relação, a analogia entre a análise, síntese e os processos da teática. A primeira coisa é o seguinte, a análise, síntese e a teática. A teática é a teoria e a prática. Agora, na análise, síntese primeiro, a gente tem que ver a teoria, que é 1%, para depois sair para a prática. Então, pode-se fazer uma análise teórica do assunto e depois levar para a análise vivenciada do assunto. Todas as consequências vivenciadas. A mesma coisa, a síntese também tem que ser tirada primeiro a parte teórica e depois entrar na teática. Agora, tanto uma coisa quanto outra precisa de ser analisada de per si. Uma por uma, com calma, e ver o que quer que sai disso. Agora, que tem relação, tem. Uma outra coisa. Qual o papel da TENEPS na conquista da dispersidade? Aqui estão perguntando que isso foi dado num curso, e eles querem saber aqui, a pessoa quer saber, que coloca a TENEPS como sendo a base fundamental para a dispersidade. Como avalia o que acontecia o processo da dispersidade antes do advento da tal técnica? A primeira coisa é o seguinte, vamos entender. A dispersidade, que é o desassediado permanente total, as pessoas já praticavam o passe para o escuro, que é a TENEPS, que é a tarefa energética pessoal diária, há milênios. Os serenões todos já praticavam isso antes. Essa pessoa esqueceu que tem serenão há muito tempo. Nós somos pré-serenões, nós estamos começando agora a querer imitar alguma das técnicas de serenões. Isso tudo já existia antes. Eu não trago novidade nenhuma aqui. Eu estou só atualizando a gente da situação daquilo que a gente ignorava ou deixou de lado. Que ignorava por não ter tido experiência, mas que aquilo já existia. Agora, outra coisa. Essa pessoa aqui está falando que tem muita capacidade de análise, mas sente dificuldade de sintetizar e fazer o fechamento das ideias. Sim, aí o problema é a pessoa descansar e pegar todo o assunto de novo de madrugada. Quando ela tiver passado já pelo terceiro sono, estiver bem tranquila, num lugar com ambiente, silêncio, tudo, para ela sintetizar o processo. Se ela tiver problema com isso, fala com ela para dar um pulo aqui. Eu convido a pessoa para vir aqui ao CEEC e passar uma temporada nos nossos laboratórios. Vamos colocar essa pessoa lá no Pensenologia, que ela melhora numa semana aqui. Isso não há dúvida. Muita gente já passou por essa, até no mesmo dia, não é isso? Agora, outra coisa também. Estão falando aqui, o que é que eu acho dos processos do orientalismo sobre o processo do Feng Shui? O Feng Shui, que vocês sabem. O que eu quero dizer é o seguinte, isso aí, eles falam uma porção de besteira, há muito exagero. Agora, o processo de energia, problema de energia, a dinâmica de energia, a direção da energia, o local de poder, por exemplo, que a energia dá, tudo isso é real. Mas eles exageram para vender o negócio como se fosse indústria. Então fizeram disso um comércio. Então há muita besteira. Nunca dormir com os pés virados para a porta do quarto. Tolice, isso é coisa infantil. Nunca com a cabeça voltada para o leste. Bobagem. Outra coisa também, que o ambiente chamado... deixa eu ver o que mais. E outras coisas mais, que isso tudo, na verdade, que eu quero dizer aqui, de modo geral, que isso é moda, e é tapeação, e é problema de venda do processo, porque isso aí pega as empresas, etc., muda tudo. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, a direção da energia é um fato, o ritmo da energia é um fato. Essa pessoa que perguntou isso aqui, eu recomendo que você veja as 39 manobras sobre energia que eu expliquei já no livro Projeciologia. Lá tem isso tudo. E com isso a gente acaba com as superstições, as lendas, e fica com a realidade, além dessas tolices e infantilidade do processo do orientalismo. O orientalismo, eu quero falar mais uma vez, tem muita coisa, ainda falta muito, que eles levam tudo para um lado sacrossanto. Não existe nada sagrado, isso é besteira, esse negócio de falar que tem uma coisa sagrada. Não se deve adorar nada, isso também é outra bobagem.
Nós temos que usar o princípio da descrença. Não acreditar nada em ninguém, nem no que eu estou falando aqui, nem naquilo que você está vendo aí, através da internet. Faça suas experiências pessoais. O problema é seu. Agora, aquilo que nós estamos falando, você pega ou larga. Ou você está de acordo, ou está contra, ou está no meio, o problema é seu. Agora, nós não fazemos a cabeça de ninguém. Nós queremos mostrar essa realidade para a tarefa do esclarecimento. Queremos clarificar os temas, mostrar os fatos e os parafatos. Então, no orientalismo, por exemplo, muita coisa não se estuda porque eles não estudam nada que diz respeito ao desassédio. Tudo que começa a ficar feio, sombrio, ruim, eles não tocam. Então, veja, não curam nunca das doenças, porque só fala no problema melhor, o melhor lado da pessoa, o seu pensamento sempre positivo. Isso é ótimo, mas não resolve. Como é que é? Não vai estudar o lado pior? Ou a desafeição da pessoa? Quando é que ela tem a melancolia? Nós temos que estudar isso tudo. Então, o orientalismo falta o estudo do desassédio, a desassedialidade. Agora, nessa questão do Feng Shui, eles entraram nisso devido ao interesse comercial e industrial para vender o processo com as indústrias. Então, corta isso tudo, mas agora, tem um local de poder. Os objetos guardam a energia. Você pode ter bagulhos energéticos na sua casa. Isso tudo é real. Então, esses aspectos do Feng Shui são corretos. Todos reais. Então, tem muita coisa que se ver que não é tanto assim. Agora, falando nessas coisas que são difíceis, eu queria lembrar aqui também o seguinte. Por exemplo, há coisas suaves e pequenas que nós temos que levar em consideração. O mico-leão dourado, ele está sendo agora recuperado, porque estava em extinção. Ele é igualzinho um bicho de pelúcia. Agora, como aqui tem alguns que são chocólatras, eu queria lembrar, você sabia que o mico dourado tem cheiro de chocolate? Então tá aí. Aquele povo que gosta de chocolate, pode cuidar do mico dourado. Mico-leão dourado, tá certo? Uma outra coisa. Você sabia que frutas e verduras melhoram o bom humor? Quando vocês veem que uma pessoa está mordendo na língua, está subindo pelas paredes, perdeu as estrebeiras, manda um monte de manga, laranja e banana para essa pessoa. Não é banana assim não, estou falando, manda fruta para ela. Uma outra coisa. Tem muita pessoa que ainda estão, eu estou olhando aí, eu vi hoje uma série de 50 revistas dessas modernas nossas, nesses últimos 4 anos. Então lá está falando muita coisa disso aqui, que é o processo das pessoas que querem ser criança quando crescer. De modo que isso tudo é autofuga. Nós temos que deixar de ser criança o mais depressa possível e não ser criança a segunda vez. Eu, por exemplo, tenho feito força comigo na minha idade para não entrar na segunda infância, que é o problema de cuidar da minha cabeça, os 2 hemisférios cerebrais, para estar lúcido aqui, para aguentar a saraivada de petardos que vocês lançam em cima de mim. Então vamos entender. Querer ser criança quando crescer é uma das tolices atuais que estão por aí. Inclusive tem gente da psicologia mexendo nisso nas revistas. Eu li hoje. Agora aqui. Só para vocês verem como esse negócio o espúrio, a parte cosmoética e anticosmoética, tem detalhes nisso muito interessantes. Que às vezes parece uma discriminação, mas é um jeito de você evitar, nessa parafernália de loucura que nós vivemos, nessa era da informação total e de consumismo absoluto do capitalismo selvagem, nós temos que fazer uma profilaxia cultural disso, nesse caos cultural que nós vivemos. Então, por exemplo, uma pergunta que eu faço é essa. Você ainda lê livro de autor com foto no livro e o cara com cachimbo na boca ou fumando? Você perde tempo com esse homem? Isso, você vai falar, é discriminação? Não. É profilaxia cultural, dentro desse caos cultural. Um cara que fuma cachimbo nessa nossa época e tira fotografia e deixa no livro para apresentá-lo com cachimbo. Pensem nisso. Pelo dedo se conhece os gigantes. Não vamos perder tempo com certas coisas. Isso aí não dá. Tá certo? Uma outra coisa que eu queria dizer. Agora, no dia 1º de março, que é exatamente no sábado que vem,
às 19 horas, nós vamos fazer o lançamento de um livro nosso, em braille, lá no Discernimento. Eu quero comparecer lá para ver, porque é uma equipe que está mexendo com o livro em braille, tá certo? E logo depois, 1 hora depois, às 20 horas, vão ter lá o processo aí que eles estão convidando, na sala da Reaprendência, Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial, o evento do lançamento, da inauguração da sala, com outras coisas. E agora, cadê o Locho? O Locho não está aí mais, mas a turma que está aí. Quem é mais? O nosso amigo está aqui, o Arlindo. Então eu queria dizer com vocês, com toda satisfação, que vai ter uma boca livre em seguida. Com isso, já fiz a minha apresentação e minha prestação de serviço para vocês. Eu quero dizer aqui, ó, que a última vez agora, o André, que faz lá o resumo, traz aqui, inclusive, uma série de considerações. Aparece o Roberto, aqui, aparece a Dulce, junto da história. Vocês estão sendo vistos. Sorria que você está na internet. E aparece também a Flávia. Você viu que você está aqui? Não. Tem você aqui também. Aí. Agora, o que mais que vocês querem agora? Vamos analisar. Eu queria só saber uma coisa. Como é que estão as construções lá do Tertuliário? Fala aí para nós. Dá aí. Seria bom só para a gente atualizar. A fundação foi toda concretada e praticamente uns 60% dos pilares também. Eles começaram agora a montagem das formas da rampa que dá acesso ao segundo pavimento. Quer dizer, já estamos no cronograma. Daqui a gente pode ver a construção, porque daqui uns 25 metros nós temos lá a construção. Mas é interessante a gente atualizar, não é isso? Aqui tem uma pessoa que está perguntando o seguinte: gostaria de saber de sinonímia do termo serenão, no que se refere a outros estudos e outras linhas, já que essa consciência é muito antiga. Olha, a única coisa que parece que existe parecida com isso, porque não existe, por exemplo, Jesus Cristo não é serenão. Nenhum desses. Apolônio de Tiana não foi serenão. Esses nomes todos, Sócrates não é serenão. Agora, antigamente, tinha alguns que falavam uma coisa aproximada de serenão, mas era com muito ainda conotação mística, que não corresponde à realidade. O nome que eles usavam era potestade celeste. Esse é o nome mais aproximado que a gente encontrou disso aí. Agora, o serenão é o seguinte: pensa bem uma pessoa serena. Só isso já começa a criar problema. Não arranjar uma pessoa serena. Serena. O cara falou: não, aquela pessoa é serena. Chegaram lá, era uma estátua. Você queria falar alguma coisa aí? Não. Sobre. Então, fala. Deixa eu só divulgar aqui para vocês, né, os teletertulianos, que nós temos aqui o projeto do Tertuliário, que visa aqui ajudar na construção do nosso laboratório. Nós temos alguns projetos de doação financeira e temos também a venda dos nossos tijolinhos. Cada tijolinho desse que nós temos aqui à venda, se a Adriana puder pegar, o valor do tijolinho custa R$50. Cada tijolinho desse equivale a 180 tijolos para a construção do laboratório tertuliário que está sendo construído. Quem quiser participar, pode mandar o e-mail, tá? Aqui para a Laura, você já tem um e-mail online, tá? Do local, vocês podem mandar o e-mail e entrar em contato direto com o financeiro do CAEC. E o financeiro vai passar todas as orientações para vocês, tá certo? Obrigada. Agora, gente, nesse verbete de hoje, na holotecologia, nós vamos colocar também a cosmoteca. Está faltando aí. E você, Nara, já que você está aqui, arranja mais um para inteirar 7 aqui. Dá uma olhadela, coloca a cosmoteca e arranja mais um. Pode falar, né? Lá no início falou de transpolítica e a questão da política do amparador para ajudar você na TENEPS. Certo. Podia falar mais disso? O que seria isso? A política dele é o seguinte: a política de todas essas consciências da interassistencialidade. Essa interassistencialidade, ela está dentro do universo da holofilosofia. Essa holofilosofia, ela abrange o processo do máximo mecanismo assistencial.
E outra coisa, esse maxi-mecanismo, ele é regrado pelas centrais extrafísicas e pela policarmalidade. Você vê que tudo se entrosa. Se você for olhar, tem uma coesão e coerência total de tudo isso. Agora, a partir disso, então, entra aí o paradireito, entende? A paradiplomacia. E outra coisa, a priorologia. No caso, seria uma parapriorologia evolutiva, né? Que é a prioridade evolutiva, aquilo que interessa dentro do momento evolutivo atual. Nesse instante, o que interessa é isso. Isso aí é que eles olham muito. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, dentre esses, a política, por exemplo, do amparador extrafísico do tenepsista, de função do tenepsista, é um pouquinho diferente do amparador extrafísico de função do ofiexista. Está entendendo? A política é outra. A política é outra porque a do ofiexista ela é mais abrangente e muito mais sutil. Ela já pega os processos de comunex mais avançados. Já, por exemplo, o amparador apenas do tenepsista, ele pega desde a baratosfera até outras condições. Agora, aquele outro não, ele já avança com o processo. Então, por exemplo, todo líder, ou o mega assediador, que mudou e a personalidade dele é promissora para fazer mais assistência, ele vai para o FIEX. Independente do nível dele aparentemente precisar por causa do equilíbrio ou desequilíbrio dele. Entendeu ou não? Olha a sutileza disso. Isso não tem nos nossos livros. Eu nunca falei nessas coisas com mais detalhes. Isso aí é para a pessoa estudar mesmo com calma. Então, ali, ele vai. A FIEX serve para isso. Então, a FIEX, até um certo ponto, é também uma câmara de reflexão para a viragem. A viragem, a grande reciclagem do processo evolutivo dessas consciências. Não tem lógica isso aí? Pela influência que ele tem, o processo todo, o prestígio que ele tem, com muita gente da baratosfera. Não é uma pessoa, por exemplo, que comandava uma legião na baratosfera. Essa pessoa precisa ser. Se ele resolveu mudar, ele tem que ter assistência. Porque a capacidade dele de atuação, de influência, até de didática é maior. Não, lembra que eu falei o caso do Rousseau? Que ele traria 1.200 consciências junto com ele. E todas elas eram marginais. É da paramarginália, como eu chamo, que é a baratosfera. Né? Então, isso tudo, Adriana, nós temos que considerar. Agora, veja se isso faz sentido para você e ver se se expande a cabeça. Gente, quando eu falo aqui fazer sentido e ter lógica, é se isso está expandindo a ideia que nós estamos discutindo. Se não tiver expandido, não adianta nada. É por isso que numa tertúlia anterior você tinha falado sobre, a pergunta era sobre TARES na TENEPS, que vai sendo TARES, então vai aumentando no nível tal. Não, eu falei, a hora que passa na OPIEX é muito mais. Eu disse, então é isso. Essa progressão isso vai chegar na OPIEX, então. Há muitos anos. Não, e agora fechou. Então, segura aí. A assistência, então, para o Rousseau foi feita na UFIEX. Então, só para conseguir entender porque foi, mas depois então, ele foi. Dele, não é isso. Ele foi na TENEPS. Primeiro não foi isso, não. Primeiro vieram os lugares tenentes dele. O segundo escalão, o terceiro escalão, o quarto escalão. Aí chegou num ponto que a gente começa do fim para o início. Então, por exemplo, pegou o quarto escalão, depois o terceiro, depois o segundo. A hora que começou a pegar o pouco que está perto dele, ele apareceu. Certo. Aí, um monte de gente já tinha também mudado. Na hora que faz um choque com ele, a gente faz uma reunião no FIEX. Entendi. Daí que foi você entendeu? Aí é um baque. E ele, então, joga a toalha. Na hora que ele joga a toalha, ele mudou de partido. Mudou tudo. O patamar é outro. Poderia dizer que, quando você falou jogar toalha, seria uma cariação, então, quando junto todo mundo seria mais que a cariação, né? É mais, porque o processo é praticamente um encontro, confraternização de reciclagem. É um negócio terrível isso, muito grande. Eu vi isso tudo. Lembra que eu falo sobre o processo do bandeiro, que era aquela coisa grandona? Ali nós fazíamos mais ou menos, era isso. Não era bem a cariação.
A coisa é mais séria, é uma confraternização visando a programação assistencial. Professor, mas todas essas consciências que chegaram através com o Rousseau, eles todos passam pelo FIEX também? Alguns não passam? Vai todo mundo para lá? Alguns passam, agora lá pelas tantas aquilo começa a diluir, porque aqueles que já passaram pelo FIEX pode pegar 4 ou 5 que ele tem influência. Por exemplo, de vez em quando reunimos as pessoas que são mais chegadas a gente, visando o quê? A melhoria de todo mundo. Atualmente, recentemente eu fiz isso com a minha família, vieram vários membros, ficaram aqui uma semana aí com a gente. O que é isso? A confraternização de melhoria. Por quê? Uma pessoa mais de idade aí, de todo mundo, tinha que mudar a cidade. Ela morava numa cidade faz 87 anos só. E agora teria que mudar. Eu falei assim, ideal, vamos juntar todo mundo para dar força para ela. Ela chegou e eu falei tudo para ela. Eu falei assim, se fosse meu caso, que eu sou mais novo que ela, né, a minha posição seria essa. O ideal atualmente é fazer isso. Agora, se você olha, o que você quer? Aí ela decidiu, foi ponderar e falou, não, eu vou seguir aquilo que o Valdo falou. Vou fazer isso que ele disse. Agora, depois que eu fiquei sabendo que ela falou que vai fazer isso, antes dela ir embora, eu viro para ela e falo assim, olha, se lá estiver ruim, você vem para cá que eu dou jeito. Entendeu? Essa era a segunda opção. Então, veja, isso aí já é um processo evolutivo dessa turma toda, porque aquilo vai influir na monte de membros da família, desde filhos, netos e bisnetos. Entendeu? É o verdadeiro clã da história toda lá que vai pegar. Então, é uma confraternização que é justamente isso. No caso aí, por exemplo, esse extrafísico é um clã político. É um clã extrafísico político. É como se fosse um partidão. Mas os detalhes como é o centrão. É uma coalizão. Entendeu? Esse detalhe, por exemplo, com o mega assediador. Não fiel. O detalhe, pois é. Agora, então veja, a hora que ele vê que todos os próceres, o nome é próceres, todos os próceres, aqui, falando aqui na nossa linguagem aí, que o Brasil não tem muito próximo, tem mais é cupincha. Todos os cupincha dele, você está entendendo? Eles já estão querendo mudar, ele também muda. Então aquilo pega e a pessoa decide qual é o novo patamar da vida da equipe toda. Essa equipe é um grupo. No caso aí, é aquilo que eu chamo grupúsculo. Extrafísico, evolutivo. Mas aí só faz com eles, esse grupo maior também, não vem a FIEX? Só... É isso que nós estamos falando aqui. Nem, lá pelas tantas não precisa, porque o segundo, terceiro escalão, ele começa a funcionar igual a gente. Ele já toma conta dos outros. Há então aquilo que eu chamo a repercussão geométrica do processo. Cadeia. Em cadeia. Há um problema. Aí é o efeito halo da história. Efeito halo também é isso. Passa lá para ele. Não. Fala alto aí que você está sem micrófono. Quanto tempo até chegar ao líder esse processo de todos os escalões? Isso depende, né? Depende de cada caso. Nunca se sabe. Eu só sei que nesse caso aí a gente trabalhou algumas décadas. Professor Valdo. Outra coisa, a gente conseguiu isso quando eu estava ainda trabalhando na CP2. E tinha gente que queria até se comunicar na CP2 baseado nisso. Foi mais ou menos na época que eu dirigi os CP2, que eu tinha às vezes 18 num ano só, né? Foi num desses. Professor, enquanto não se forma a OFIEX, eventualmente pode-se armar como se fosse um hospital, um tratamento, e depois aquilo... Não tem nada de... Coisa, isso aí é jeitinho brasileiro, não existe isso. Aqui é o hospital de campanha, isso é na guerra, não existe isso. O que eles fazem é assistência mesmo direta. E outra coisa, qualquer coisa leva atualmente para interlúdio, resolve o problema. Entende? Se o negócio precisa. Agora, o que a gente pensa é o seguinte, não há meio termo nessas coisas, tudo é bem assentado e claro, 8 e 80, tudo definido. Entende como é que é? E a cosmoética é que comanda tudo, com saldo, resultado cosmoético. Né? É o jeito. A mesma coisa, ninguém
deve falar que está fazendo internet, sendo que não segue as técnicas, porque senão vai dar na cabeça da pessoa. Passa aí o microfone para ela aí, por favor. Está fazendo uma analogia, então é por isso que, vamos dizer assim, a nossa reciclagem, é que o senhor fala que daí dá o efeito, vamos dizer assim, volta? Dá. Essa parte, é isso aí. Tudo Então, que a gente faz, dá efeito em volta. Ninguém Ninguém vive sozinho, ninguém evolui sozinho. no extrafísico, tanto no... Total, qualquer dimensão. Ó, o que eu falo? Ó, onde tem esse dedo, tem 1 bilhão de dedos. Então, no caso, a sua irmã, entendeu, desencadeou todo um processo físico e extrafísico. Não, então. porque no caso aí era ela, porque ela é a mais velha hoje da família inteira. Ela é mais velha que eu. Entende? Agora, é aquilo que eu falei com as moças. Nós nunca tivemos uma rusga, eu e ela, a vida inteira. Teve período que eu morei mais próximo dela, mas teve período que eu estava mais distante. Mas mesmo assim, com viagem, me encontrando com outros, nós nunca tivemos problema nenhum. Vocês viram o jeito dela? Eu não cheguei. Alguém viu? Vocês notaram como é que ela é tranquilona? É o jeito. Agora, o que se passa? Ela queria, porque isso aí talvez seja um dos passos mais sérios que ela está tomando na vida dela. Porque todo mundo está crescido. Ela já tem bisneto, os filhos estão crescidos. Ela é viúva. Entendeu? Agora, ela conhece todas as nossas coisas. Outra coisa, ela conhece a energia. Ela conhece o ambiente. Ela é calada com as coisas dela, mas sabe tudo. Ela não é bobinha. Ela não é bronca. Sabe como é que é? Chucra. Não. Ela tem conhecimento dessas coisas todas. Isso, então, precisava de juntar todo mundo para ter uma noção. Né? Que os filhos queriam influir. As noras queriam influir. Você sabe como é que é isso, né? Sei. Todo mundo quer influir para ver como é que é. Agora ela veio, eu não dei opinião nenhuma assim não. Eu ponderei. Olha, tem essas hipóteses. Aí com as minhas hipóteses ela chegou a uma conclusão. E ela vai seguir mais ou menos as coisas que eu tinha falado. Porque eu baseei tudo em fatos. Uma pessoa assim, por exemplo, no caso dela, ela pode fazer assistência maior aonde? Perto de maior número da família. Se ela suportar viver com esse povo. Por quê? Ela é de uma era que não é a mesma da agora. Tem um processo da intergeração. Então foi por isso que eu falei com ela, se lá estiver ruim, se não estiver agradando, vem para cá que a gente dá um jeito. Tá certo? Seu Valdo. Sim. Voltando aí no caso dos próceres lá, quando tem um líder, né? No caso lá de Cuba, você acha que os próceres dele já estão querendo mudar a situação e é ele que segura? O Fidel? Não, tem gente que quer, mas as coisas que eu vi lá não. Está tudo seguindo, porque o Fidel não deixou nada, ele só falou. Na prática, ele continua do mesmo jeito. Ele está dirigindo um dos processos mais sérios lá. E outra coisa, o irmão dele, esse Raul, eu vi ele falando. Disse que sempre vai ouvir o Fidel. Ele falou lá no discurso dele. Não é bobagem, isso aí é só pro forma. Cuba é um atraso total. Agora, o que eu vejo pior é aquilo que eu chamo a falta de prioridade, de dar prioridade para a população. Entendeu? Isso falta. O que é Cuba? Tem 11 milhões de habitantes. O Brasil tem quanto hoje? É uma vergonha, gente, isso. Estados Unidos tem quanto de habitantes? A China tem quanto? Agora ficam perdendo tempo com esse homem que fica lá falando besteira lá, com 11 milhões de habitantes. Agora, na vida é assim. O cara começou a pintar e fez fama, deita na cama, começa a falar bobagem, todo mundo vai em frente. Isso aí é o cara doido que uma vez ele estava na rua e começou a fazer besteira. E falava uma opção de coisa. Então eu cheguei, comecei a conversar com ele, com o carro, falei assim, vem cá, por que você está falando isso? É o único jeito de eu aparecer, Valdo. Falei assim, o que é isso? Você está doido? Não estou doido não, mas é um jeito. Isso aqui é um processo de propaganda. Eu posso propagar a loucura? Eu falei assim, você é um doido mesmo. Se você está pensando uma coisa dessa, é loucura. Agora veja, ele achava que daquele jeito ela aparecia. Você sabe que isso dentro da psiquiatria, ou da clínica, ou da psicologia, o nome é exibicionismo. É muita gente que quer fazer exibicionismo. Você está entendendo? Agora, o Fidel Castro é especialista em exibicionismo. Lula, especialista em exibicionismo.
Agora, eles têm carisma, arranjam um jeito. Carisma é um processo que você sabe, é um ponto de interrogação. É entre aspas. É um negócio negativo quase sempre. A maioria dos carismas que tem por aí. Olha só esse povo todo. Carisma é aquele rapaz que fazia os negócios de satanismo e matou a Sharon Tate, lembra? Lá na Califórnia. Charles Manson. Isso é carisma. Carisma é aquele nosso amigo da Guiana que matou, suicidou, fez um suicídio, 975 pessoas. Isso é carisma. É uma besteirada. Pega isso. Eu acho que toda conversa devia de ser analisada e ver qual. Eu acho que toda conversa devia de ser analisada e ver qual é o processo, você está entendendo, do IBOP. O IBOP do IBGE. Quanto é a população? Em proporção. Como é que é a situação? Então a proporção, isso aí não vale nada, esquece isso. Fala-se muito em Cuba e perde-se muito tempo com isso. A influência é mínima. É bobagem isso aí. Vamos pensar só. Eu pergunto, tem lógica? Isso é baseado em fatos que eu estou falando? Vamos raciocinar. Pois é, veja, aquele rapaz que fez lá. Por que é que eu não posso sair daqui? Agora, eu vi isso faz muitos anos, dentro da parapsicologia, já contei aqui o cara. Eu vi o negócio de perto, eu nunca fui a Cuba. Não vou perder tempo com essa besteirada, tem paciência. No entanto, a opção de artista aqui no Brasil fica batendo palma aí. Mas olha, o que você quer? É sobre a TENEPS, eu gostaria de saber a relação entre a TENEPS e o mini-dissidente. A pessoa que é praticante da TENEPS e se torna um mini-dissidente, ela realmente instala... Você já viu algum assim? Que diz, sim. Diz. É. Diz. Você já viu algum? É isso que eu queria saber como é. Ele diz que... Não, tem um cara que falou para mim que é serenão. Você querendo, eu apresento para vocês aí qualquer dia. Pode ser um princípio isso? Ele diz que é serenão. Tem aquela moça que chegou aí e falou que era serenona também, né? Faz alguns anos aqui. Então, se a pessoa se torna um mini-dissidente, é porque ele nunca instalou a TENEPS, eu posso falar isso? De fato, nunca instalou a TENEPS. Olha aqui, a TENEPS e TENEPS, a TENEPS real mesmo, como é que a pessoa vai ser mini-dissidente? Que besteira é essa? Você vai regredir? Antônio, tem lógica isso? É lógico, isso aí é totalmente irracional. Agora, uma pessoa vai chegar aqui e vai falar que é serenão, eu sou católico, eu sou serenão. Por que não? O problema de dizer. E aquele achismo, gente, é uma... Colocadismo aqui. O espaço aceita qualquer coisa. Qualquer coisa. Microfone aceita qualquer coisa. E professor? Me perdoa aí o processo da gente falar, mas veja bem, papel aceita qualquer vômito. Microfone aceita até pum de cachorro. Vamos entender bem. É preciso de pegar escatologia para a gente mostrar essa realidade. E o praticante que deixa de praticar a TENEPS, às vezes é por alguma adversidade, problema de saúde? Não, isso aí é problema pessoal, né? Tem mil e um fatores, mil e uma causas. Isso faz parte Nunca se pode pensar o que é isso, ajuizar o processo, tem que ver de perto, né? Cada um tem seus problemas. Outra coisa, você tem que respeitar os limites das pessoas, né? Cada um tem seu limite, seu fôlego. Eu só estaria fazer um comentário, parece um contrassenso. Se a TENEPS você sai do seu ego, se você orienta toda a assistência exterior, você vira um mini dissidente, você só tem afirmação egóica, egocêntrica, prevalecendo, querendo que seu... Verbetes novos. Para inalienabilidade. Para inalienabilidade. Prevalência. Referência. Verbetes antigos. Ambílevo. Diferença semântica. Operação. Peça única. Prerrogativa. Primo pensene. Relatividade. Soma. Taxologia da segurança. Usabilidade.
Pessoal, eu quero dar uma informação que já estão abertas as inscrições para o evento da Sinvex que vai ocorrer em julho de 2008. Nós teremos o evento de Congresso Internacional de Inversão Existencial e também o Campo Assistencial Holossomático, de 11 a 17 de julho. São 4 EPICONs convidados e o tema desse evento é epicentrismo consciencial. Portanto, quem tiver interesse pode consultar o JI, o Jornal da Invex, aqui no CAEC ou nos centros educacionais. Eu queria divulgar agora, tem sábado então, a inauguração das salas da sede da Repreendência e o evento em Braille às 19 horas lá no Discernimento. E nos dias 22 e 23 de março, a gente vai ter uma reedição do curso Autoria de Cursos de Conscienciologia. Muita gente perdeu esse evento que aconteceu em janeiro e ele vai acontecer no sábado e domingo 22 e 23 de março. Então quem quiser fazer, é só fazer a inscrição com alguém da Reaprendência. O valor dele é R$140. Tá? Pessoal, a Apex está convidando a todos da CCCI para o curso Identificação das Diretrizes da PROEX, que vai acontecer no dia 1º de março aqui no CAEC. O objetivo é propiciar a reflexão dos fatores determinantes da PROEX, definir o público-alvo da PROEX pessoal e descobrir o seu papel na Matrix PROEX. As inscrições podem ser feitas com qualquer voluntário da Apex. Obrigada. Seria bom filmar você com essa cara que você está aí. Só fica a gente aparecendo. Seria bom aparecer você, que tem um extraterrestre lá, que é aquele cara de escafandro. Agora, você sabia que o Sandro está aí hoje? Está lá em cima, lá, o Sandro lá. Não é lá, é lá aí. É. Foi eleito para amanhã, quinta-feira, o verbete para inalienabilidade. Você escreveu direito? Eu escrevi. Está perfeito. Pessoal aqui das tertúlias, só lembrar a vocês que os verbetes que podem ser votados são os que são leídos, tá? Que tem gente que está criando verbete novo. Tem uma pessoa que colocou economicidade cósmica.